Bom, meus amigos, no vídeo de hoje eu vou falar sobre falta de água no terminal triplo Borden ou na caneta de alta rotação. É quando o dentista diz aquela famosa frase: "Tá faltando água na minha caneta de alta rotação", ou "tá faltando água no meu terminal de baixa rotação", "tá faltando água na minha cadeira odontológica". Enfim, tem muita gente que pensa que o problema é alguma mangueira entupida ou falta de pressão na garrafa PET, aonde fica o reservatório de água, e nem sempre o problema está aí. Às vezes o problema está na válvula reguladora de pontas. Aliás, na maioria das vezes está na válvula reguladora de pontas. E por isso eu quis fazer um desenho aqui no quadro para a gente falar um pouco mais sobre esse problema, como consertar e como que ele aparece. Então, eu fiz o desenho de duas válvulas reguladoras de pontas aqui no quadro para a gente falar um pouco mais. Como que esse problema aparece? Às vezes é ao longo do tempo, a válvula ali trabalhando ao longo do tempo, ela desregula e às vezes o próprio dentista vai tentar aumentar a pressão do ar que vai para a caneta de alta rotação, que mexe a ventoinha ali, que gira essa ventoinha, e ele acaba desregulando o ar que vai para o spray da caneta de alta rotação, porque são dois parafusos que tem ali. E às vezes no mexer em um, mexer no outro, ele acaba desregulando. E aí cessa a água da caneta de alta rotação dele ou da baixa rotação dele. E muitas vezes ele pensa, bom, entupiu a minha mangueira, está faltando pressão, e às vezes até o próprio técnico. Então aqui a gente vai falar um pouco de como resolver este problema quando é na válvula reguladora de pontas, tá? Então, aqui eu fiz o desenho de uma que é um modelo universal e aqui eu fiz uma que é encontrada mais nas cadeiras cavo, tá? Mas o procedimento é o mesmo para outras cadeiras, outras marcas, outros modelos. Então, o que que acontece? Um dos parafusos aqui, este aqui, ó, ele ajusta o ar que vai para o spray e é uma mistura aqui de ar com a água. Então aqui está saindo a água e aqui está saindo o ar que vai para o spray da caneta. Eles se juntam aqui e vai para o spray. E aqui vem o ar que vai mover a turbina da caneta. Então, quando o dentista acha que a turbina da caneta dele está um pouco fraca, em algumas válvulas, ao invés de ser uma fenda aqui, um parafuso fenda, ele às vezes até tem uma haste aqui, ó. Existem cadeiras cavo que aqui tem uma haste. Ao invés de ser só, eu vou desenhar aqui até, ó, para ser o correto, tá? Tem uma haste aqui, ó. E essa haste fica para fora da carenagem da cadeira. Então o dentista consegue ajustar com a própria mão. Então ele mexe ali e ele acaba abrindo demais o ar do spray. E quando ele abre demais o ar do spray, a pressão do ar cessa a passagem de água. Então o que é preciso fazer nesses casos? É preciso fechar mais este parafuso aqui, que é o do ar que vai para o spray. Então, fechar o parafuso, fechar mesmo. Ele aqui é um parafuso que a ponta dele é assim, ó. Então aqui, ó, tem uma passagem de ar aqui, né? O ar está entrando por aqui, ó, na válvula e ele desce por aqui. Quando você fecha esse parafuso, isso aqui vai fechar mais, ó. E aí ele vai diminuir essa passagem de ar para o spray e vai deixar a água fluir. E aí a água volta a sair lá na caneta de alta rotação dele. E aí não tem nada a ver com mangueira entupida, não tem nada a ver com pressão lá na garrafa PET. Na verdade, é um excesso de ar, de pressão de ar que está passando pela válvula e que está se juntando aqui. Na hora que ele faz a junção com a água aqui, ó, na hora que ele faz a junção com a água, ele cessa, a pressão aqui está tão forte, a vazão, pressão está tão forte aqui, que ele obstrui
ele interrompe aqui a passagem de água. E aí o dentista fica com o instrumento dele sem água lá e fica querendo entender de onde está vindo o problema. Já vi dentista trocando até a mangueira. O dentista fala, não, eu vou trocar essa mangueira aqui correndo porque eu quero resolver meu problema. Ele troca a mangueira, continua sem água no instrumento. Por quê? Porque o problema está na passagem aqui do ar do spray. Então, uma dicasinha rápida, mas bem eficiente para vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.